Gente, é muita informação na minha cabeça. E eu sempre tiro dica. Tirem férias para estudar. Sempre. Quando você se sentir cansado, exatamente, tirem férias para estudar. Em relação à Lei Áurea, do que eu acompanhei no processo de conversa de cotas há muito tempo, a única discussão a Lei Áurea, ela não garantiu direitos. Tá, ela meio que sim, é proibido escravidão a partir de agora. Exato, exatamente. E ela não garantiu direitos. Ou seja, a pessoa que era escrava até ontem tá lascado. Tipo exatamente. Assim, tá no olho da rua. Exatamente. Ah, tá. Então. Não é direitos, né? Não. Você só tá solto, mas exatamente, você se vira. Exatamente. E aí, como que você vai se virar se você não tem as ferramentas? É verdade. Como se você vai se virar? Você já começa com uma defasagem. 3.000 anos atrasado. Exatamente. É uma falta é uma desvantagem absurda. Exato. Exatamente. Vamos lá. E aí, muito interessante essa questão da história. Quando é que você acha que começou a ter algumas reparações justas, assim? Então, teve a Lei Áurea lá muito tempo atrás. E aí a gente começou aí teve o século XX, que já foi a República. O que veio começando de lá para cá, que foi dando mais direitos? Tanto para a população das mulheres e a população negra e indígena também. Eu acho que, de modo geral, para todo o contexto, a construção de narrativa. Quando um escritor ou uma escritora negra ou indígena conseguiu ter acesso a, por exemplo, publicar um livro, mesmo que não tenha sido algo impulsionado por qualquer política pública afirmativa, eu já acho que a coisa começou já é algo que hoje, por exemplo, a gente pode, enfim, fazer estudo comparativo, entender coisas que foram mudando de pouquinho em pouquinho, em pouquinho. Então, eu acho que, por exemplo, o trabalho do Movimento Negro Unificado, eu acho que é um trabalho, assim, exemplar para demonstrar como foi, na década de 60, coisas... Esse movimento já existia naquela época? Como é que é isso? Movimento Negro Unificado. Exato. O Movimento Negro Unificado foi mais ou menos surgir naquela época. Que também é um resultado das interações com a América Latina, Estados Unidos e tudo mais. E aí vem andando mais para cá, que aí a minha memória permite dizer que tem Conferência de Durban em relação ao envolvimento até da Organização das Nações Unidas em conferências sobre contra a xenofobia, contra racismo. Então, tudo isso que, por exemplo, foi começado a ser publicado no governo Fernando Henrique Cardoso, que teve um GT de políticas públicas para a igualdade racial. Começou ali na década de 90, então. O mais próximo. Coisas que eu lembro, né? Coisas que eu lembro. Tem aí alguns trabalhos de diplomatas pretas dentro do Itamaraty, tem aí uma série de coisas e outros trabalhos. Sim, você não precisa lembrar tudo. Não tem como lembrar tudo. O que está vindo atualmente. O que tá na mente. Mas eu acredito assim, no período do regime militar, não teve esse tipo de implementação, de cuidado. Foi meio que suspenso durante aqueles 30 e tantos anos, né? Sim, apesar da presença, se eu não estou me enganando das datas, apesar da presença de pessoas como Abdias, Lélia Gonzalez, o próprio Leonel Brizola. Sim, que são pessoas que fizeram o movimento. Exatamente. Entendi. Exatamente. Carlos Marighella.